Beleza, está gravando agora. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa. Eu sou o professor Rogério Almeida, sou professor da SEDUC, do Rio de Janeiro, e também sou tutor à distância pelo CEDERJ, junto à Universidade Federal Fluminense. E também faço alguns trabalhos pelo Instituto GeoGebra no Rio de Janeiro, junto com o professor Humberto Bortolossi. Bom, tem alguns recadinhos para passar para vocês, antes da gente começar. Primeiro, a questão da gravação, que a gente já conversou a respeito. Essa é a sala 2, são os painéis científicos, tá bom? Quero agradecer em nome da comissão organizadora do terceiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa, agradecendo novamente a presença de vocês. Vou solicitar, se bem que todos já estão com as câmeras e os microfones desabilitados, né? Mas vou pedir um favor para vocês, que lá no final da nossa apresentação eu vou avisar que vocês possam abrir, né, as câmeras para a gente poder tirar uma foto, né, fazer uma panorâmica para ficar bem legal para os registros do evento, tá bom? Como que vai funcionar a dinâmica, né? Tem 5 apresentações, são 5 vídeos. Eu vou passar todas elas em sequência e vou falar os nomes dos autores antes de iniciar cada uma delas. E aí, no final de todas as 5, nós vamos abrir para debate, pergunta. Vocês podem colocar as perguntas todas pelo chat, ou quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, e eu acho que é muito legal também essa parte, né? Que vocês possam falar, colocar suas pontuações, enfim, perguntas que a gente vai fazer a mediação junto com os autores dos trabalhos, tá bom? Peço que vocês fiquem atentos ao chat, porque ao longo das apresentações nós vamos colocar alguns avisos, né? A parte de certificação, os links onde vocês vão preencher, né, com alguns dados pessoais para fim de certificação do evento. Então fiquem atentos às mensagens que são colocadas no chat, para vocês não perderem nenhuma informação, tá legal? Se esqueci de falar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos começar? Podemos. Beleza, deixa eu só ver quem está aí, né? São 5 trabalhos. Vou fazer uma chamada aqui rapidinho. O trabalho número 1, do professor Andrés Rosso, Luiz Andrés Rosso. Não sei se eu falei certo, me corrija, por favor, se eu falei errado. Sim, senhor, falou certo, da maneira certa, tá correto. Beleza. O segundo trabalho dos professores Ricardo Antônio, Josinalva Estácio, todos estão aí? Josinalva, aqui. Josinalva, Boa beleza. tarde. Boa tarde. Os trabalhos 3 e 4 do professor Anderson Vantuir, ele está aí? Acho que não entrou ainda. E o trabalho número 5 da Celine, Maria João e da professora Begonha. Licença, Anderson entrou no chat e disse que estava presente. Anderson... Ah, tô vendo aqui. Beleza, Anderson, beleza. Que eu não vi você aqui nas carinhas. Tudo bem. Então, vamos começar as apresentações. Vou fechar aqui a minha câmera. Mas antes de começar, deixa eu apresentar aqui a Melissa. Ela estará comigo fazendo a mediação dessa sala. Melissa, você quer se apresentar, por favor? O áudio é seu agora. Boa tarde, pessoal. Sou Melissa, como o Rogério já falou, né? Eu sou estudante de licenciatura em matemática na UF e vou ficar aqui ajudando, monitorando aqui também no chat. Qualquer dúvida, pode colocar aí, tá bom? Beleza, obrigado, Melissa. Então, eu vou iniciar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Espero que a gente tenha um ótimo momento de compartilhar conhecimento, que todos possam aproveitar, tá bom?
Deixa eu só ver uma perguntinha e colocar aqui, né? Quantos minutos temos para a apresentação, né? Foram enviados vídeos de no máximo 10 minutos. A gente vai apresentar cada um desses vídeos. E aí, depois, para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade de saber mais sobre o trabalho, aí depois que for apresentado todos os vídeos, a gente vai abrir o espaço para debate. Aí as pessoas, os autores vão poder apresentar e discutir sobre os seus respectivos trabalhos, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, o primeiro trabalho é o uso do GeoGebra na análise qualitativa de uma EDO não linear, do professor Andrés Rosso, Luiz Andrés Rosso. Ele trata da parte de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Maranhão. Tá legal? Vamos assistir aí o primeiro videozinho. Uma boa tarde, eu sou Luiz Andrés Rosso Serón, sou professor lotado no curso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, aqui na cidade de São Luís. Aproveito a ocasião para agradecer aos realizadores deste terceiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa, em particular ao Instituto Desculpa, pessoal, vou compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Boa tarde, eu sou Luiz Andrés Rosso, sou professor lotado no curso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, aqui na cidade de São Luís. Aproveito a ocasião para agradecer aos realizadores deste terceiro encontro internacional de GeoGebra em língua portuguesa, em particular ao Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro, como apoio dado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O GeoGebra, para quem é da área da matemática, como é meu caso, seja pessoa, um aluno, um professor, um pesquisador, resulta fundamental o software GeoGebra, num estudo particular, por exemplo, e a experiência que eu quero compartilhar hoje com vocês, de equações diferenciais. Em particular, o que eu pretendo estudar é a forma como podem ser encontradas soluções da EDO, da equação diferencial ordinária, y² igual a y duas linhas. Eu estabeleço isso como uma pergunta, como um questionamento. E, além disso, ou como um problema. É possível determinar uma solução não trivial, definida na reta inteira, associada a essa equação diferencial? Claramente, a função nula, aquela função que associa a todo número real x ao número zero, é uma solução dessa equação diferencial. Estudar essa equação diferencial, como outras do mesmo tipo, permite introduzir um conjunto básico, fundamental de soluções. Qual? Ou de funções, melhor falando. As funções elípticas de Weierstrass. Esse conjunto de funções, as funções elípticas de Weierstrass, constituem um conjunto de funções não elementares que se correspondem com as soluções essenciais dessa equação diferencial. Bom, se eu admito a existência de uma solução F simplesmente contínua, para mostrar como pode ser usado o GeoGebra no estudo qualitativo dessa equação diferencial, se a função F é uma dita solução, não trivial, assumamos isso, da equação diferencial, então f² igual a f duas linhas. Multiplicando ambos os lados pela derivada da função f e integrando, eu obtenho que 2 vezes o cubo de f, a minha dita solução, deve ser igual a 3 vezes o quadrado da derivada mais kappa, sendo kappa a constante real que aparece, sim, no processo de integração. Então, vejam, com isso eu consigo estabelecer uma relação, relacionar a derivada da função com a própria função.
Então, estou caminhando para o dito diagrama de fase. E o diagrama de fase, do ponto de vista da análise qualitativa, constitui uma ferramenta muito útil para sabermos algumas propriedades sobre a solução dessa dita equação. Então, se o x for a função, os valores que ela assume, e o y, a sua derivada, f', então 2f cubo igual a 3f' quadrado mais k, nada mais do que 2x cubo igual a 3y quadrado mais k. Variando k, eu tenho diferentes diagramas ou diferentes funções com essa característica. Esse é o diagrama de fase associado à equação diferencial. Dinamicamente, eu estou desenhando aqui, com o GeoGebra, como é que podem ser visualizados diagrama de fase associados a essa equação diferencial. E uma das coisas que já logo é possível tirar de cara, olhando para essa dinâmica, é que toda e qualquer solução dessa equação diferencial necessariamente deve ser uma função que está limitada inferiormente do próprio diagrama de fase. Uma das informações, do ponto de vista da análise qualitativa, que já pode ser tirada. Dessa maneira, como variam as funções. Essas funções são funções cúbicas, um tipo particular de funções algébricas. Como digo, variando o parâmetro kappa. Ah, mas existe uma solução simples associada a essa equação? Sim. A função racional f de x igual a 6 sobre x quadrado. A derivação usual permite mostrar que a função f de x igual a 6 sobre x quadrado é, sim, uma solução não trivial da equação diferencial y quadrado igual a y duas linhas. O quadrado dessa função coincide com ser a sua segunda derivada. E isso na reta tirando zero, já que, evidentemente, essa função não está definida em x igual a zero. Não é contínua. Além do mais, é uma função que não está limitada superiormente. Mas, como o próprio diagrama mostrava anteriormente, toda e qualquer solução dessa equação diferencial necessariamente deve estar limitada inferiormente. Necessariamente deve estar limitada inferiormente. E é o caso, sim, da função 6 sobre x quadrado. Já vamos visualizar ela, tanto como o diagrama de fase. Está limitada inferiormente por zero, mas não está limitada superiormente. E está definida apenas na reta diferente de zero. Claramente, uma função par, claramente é uma função par, e ela possui uma propriedade. Essa função 6 sobre x quadrado, assim como a sua primeira derivada e segunda derivada, elas vão para zero no infinito. E isso permite estender uma ideia introduzida na análise qualitativa do estudo dessa equação diferencial, as soluções com decaimento para zero no infinito. Então, uma solução tem decaimento para zero no infinito, sempre que verifica a função 6 sobre x quadrado. Ela e a sua derivada vão para zero no infinito. Aliás, por outro lado, uma outra propriedade que possui essa própria equação é a propriedade do escalamento, no seguinte sentido. Se f for uma solução da equação diferencial, a função h de z igual a 1 sobre a quadrado f de z sobre a é também uma solução, qualquer que seja a diferente de zero. Isso é muito útil, como pode ser estudado cuidadosamente essa equação. Então, já que 6 sobre x quadrado, evidentemente, é uma função par, o que acontece com as ímpares? Ou seja, será que eu posso encontrar uma solução ímpar? Evidentemente, a função nula é uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Mas se eu posso encontrar uma solução ímpar, além da função nula para essa equação diferencial, porque já tenho uma função par, todas serão pares? Não. Em particular, aqui eu não tenho soluções ímpares, a não ser a função trivial. Olha, o que acontece então com 6 sobre x quadrado? Basicamente, é a única, ou essencialmente, é a única solução simétrica em relação à origem, com decaimento para zero no infinito, basicamente. E olha o que traz essa segunda proposição. Além da função nula, não existe outra função par com decaimento para zero no infinito que seja justamente solução dessa equação diferencial, que é autônoma. Então, essencialmente, existe 6 sobre x quadrado. Ah, mas 6 sobre x quadrado não é uma função par? Não está definida na reta inteira. Ela é simétrica. 6 sobre x quadrado, sim, evidentemente, possui uma simetria em relação ao eixo vertical y. Mas se eu assumo que, como sendo par, esteja definida na reta inteira, então é impossível. Mas, essencialmente, 6 sobre x quadrado é a única solução simétrica, e se admitimos, tirando a origem, par, com decaimento para zero no infinito. Aqui eu faço o estudo, também usando o GeoGebra, da função 6 sobre x quadrado na cor azul,
As retas tangentes em cada ponto estão desenhadas na cor verde e na cor laranja, e o gráfico na cor vermelha representa o diagrama de fase dessa função azul. 6 sobre x², a função na cor azul. Olha, esse diagrama de fase, que no caso seria 2x³ igual a 3y², não constitui uma função cúbica, não é. É uma função cuspidal, bastante estudada pelo matemático inglês William Neal no século XVII, é a parábola cúbica. Olha, mas já que a função é autônoma, também eu posso encontrar, a partir da função 6 sobre x², um conjunto infinito de soluções, todas limitadas. Está dada por essa proposição 3, simplesmente aproveitando o fato, já que a função é autônoma, de que toda translação de uma solução também é, num domínio convenientemente escolhido, solução da equação diferencial. Tem essa simetria por translações. E aqui nós temos, olha, esse conjunto de soluções. Aí, soluções com biquinho, aqui neste caso fundamental, todas sim, limitadas tanto inferior quanto superiormente. E aqui sim eu posso falar que são soluções pares. Contudo, não são soluções na reta inteira. Qualquer função dessa está limitada superiormente e inferiormente. Tem decaimento para zero no infinito, e são funções pares. Mas há uma perda de continuidade da derivada de todo esse conjunto de funções na origem. E isso a GeoGebra, por exemplo, permite visualizar. Então, aqui está um exemplo bem pontual, bem específico, de como é possível o programa GeoGebra ajudar ao estudo qualitativo da análise dessa equação diferencial. De novo, eu agradeço a oportunidade ao Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro e à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu vou interromper rapidinho, né? Vimos aí a primeira apresentação. Vou pedir que vocês que estão assistindo coloquem os seus nomes no chat, seus nomes e seus e-mails, para facilitar a gente na hora que for emitir a certificação, tá bom? Por favor, não deixe de fazer isso. Vou falar agora sobre a segunda apresentação aqui, tá legal? Então, a gente vai iniciar aqui o trabalho número 2, artefatos da teoria da objetivação, elaborados na plataforma GeoGebra, para uso, para o ensino de função polinomial. Os trabalhos são dos professores Ricardo Antônio e da Josinalva Estácio, tá legal? Então, vamos assistir. Olá, nós estamos aqui no terceiro encontro internacional do GeoGebra em língua portuguesa. Eu sou o professor Ricardo Braz e, junto com a professora Josinalva Estácio Menezes, a gente desenvolveu o artigo Artefatos da Teoria da Objetivação, elaborado na plataforma GeoGebra para o ensino da função polinomial. Bem, a princípio, a gente identificou, e a gente traz aqui na nossa introdução, que os alunos licenciados de matemática apresentam dificuldades na aprendizagem de funções, conteúdos que são abordados na disciplina de matemática básica e cálculo 1. Com isso, a gente destaca essas dificuldades, como dificuldade a materialização do saber do conceito das funções polinomiais na representação gráfica da função, um dos tipos de representação, né, podendo aí a gente, como disse, ser auxiliado pela representação semiótica. De fato, o professor precisa mudar suas atitudes e a postura na utilização do saber para o estudante no ambiente de sala de aula. Essa é a proposta que a gente traz nesse artigo. Como objetivo geral, a gente traz investigar os efeitos da utilização de artefatos na teoria da objetivação utilizados no ensino da função polinomial através da plataforma GeoGebra no cálculo diferencial integral 1.
Por fundamentação teórica, a gente traz a teoria da objetivação, que com seus elementos, em seus elementos, com o objetivo de criar um cenário para desenvolvimento em sala de aula, que possibilite e potencialize estudantes e professores a estudarem de forma colaborativa, participativa e interativa, conduzindo para a materialização do saber em conhecimento. E aí a plataforma GeoGebra, associada à ação educativa, potencializa os estudantes e o professor nessa materialização do saber. Né? Fato que a teoria da objetivação trata como labor conjunto. Menezes e Nascimento Magalhães afirmam que professores e alunos precisam estar mais sintonizados em torno de um tema. Né? Esse tema comum, que é a formação de profissionais. Então, de nível superior, incluindo professores de matemática em geral, e o aprofundamento do pensamento. Então, essa relação do pensamento matemático é discutida por Menezes e demais. E aí, isso vem corroborar com a ideia do labor conjunto, né, que traz a teoria de Radford, né, onde o aprendizado está ligado ao conhecimento, ao objeto, quanto ao sujeito, e à subjetividade do ser, relacionando o sujeito e ser, né, descaracterizando esse sujeito com novas concepções. Aí a gente traz estudiosos como Radford, né, que afirmam que o processo de interação do sujeito em um contexto histórico e cultural, né, que modelos mentais, meios de comunicação e as ações são sinais e artefatos que resultam no conhecimento de uma forma de representação do saber por parte dos estudantes. Então, os alunos têm dificuldade em pensar matematicamente. Né? Eles não receberam essa informação na educação básica. E aí eles não têm essa estrutura mental, né? Eles muitas vezes não têm e eles não conseguem agir dessa forma de pensamento matemático para que eles possam trabalhar de forma colaborativa e participativa e interativa. Como procedimentos metodológicos em nosso trabalho, a gente identifica que os estudantes desenvolveram uma atividade em grupo, mostrada em anexo, né, com o propósito de socializarem suas concepções e experiências com os colegas, para que juntos e com o apoio do professor apresentem suas dificuldades para objetivar o saber. E aí os artefatos são construídos na plataforma GeoGebra, que traz aí o seu controle deslizante como das ferramentas principais e que leva à visualização dessas construções de forma que a gente possa aí estar mexendo com a variável, esses valores de variável, né, o que dá um diferencial no ensino-aprendizagem, tanto para professor como para estudantes. Né? Aí, as análises das tarefas serão feitas de forma qualitativa, com base na análise do conteúdo, né, análise do conteúdo. Serão também analisados os procedimentos de acordo com as ideias das teorias selecionadas para embasar a pesquisa, e destacaremos as respostas relevantes na direção de refletir de acordo com as ideias apresentadas na fundamentação teórica. Essa relação que a gente traz aí com a relação da teoria de Radford. Como resultados, a gente tem os registros apresentados pelos estudantes na resolução das tarefas, né, as atividades, foram acompanhados por meio dos instrumentos elaborados com o propósito de construirmos nossos dados para análise posterior à apresentação. Aí, já nas primeiras produções, a gente constata a ênfase da álgebra em vez da geometria na abordagem dessas resoluções. Né, os alunos tendem a dar a resposta mais algébrica do que geométrica, mas ainda notamos a atualização favorecida com os artefatos da plataforma GeoGebra e expressa nas representações da função polinomial, conforme a seguir. Então, aí a gente traz um primeiro resultado, um estudante, né, onde ele faz essa relação aí de saberes na plataforma GeoGebra, e ele chega a trazer essa resposta. Isso aí foi a resposta dada pelo próprio estudante. E aí, nas atividades, o fato de terem sido resolvidos por meio de artefatos da plataforma GeoGebra possibilitou e potencializou que o estudante entendesse o objetivo das questões. E aí a discussão com os colegas, trazendo os gestos, sinais, todo esse feedback entre um e outro, e é onde a gente percebeu o avanço, né, nessa aprendizagem de um conteúdo sendo repassado para outro conteúdo, por exemplo, de uma família de função, refletindo em outra família de função. Na teoria da objetivação, para ocorrer a objetivação de fato, o saber deve ser objetivado em forma de conhecimento. Aí a materialização ou atualização ocorre no momento em que o estudante constata, que a potencialidade proporcionada nos artefatos sugeridos pelo GeoGebra possibilita o avanço do conhecimento. Então, justamente, ele entende a família
da função polinomial do primeiro grau, e aí ele consegue avançar para a função polinomial do segundo grau. Na teoria, o estudante cria suas estratégias, né, juntamente com os colegas, seus modelos mentais, e aí começa a discutir de forma coletiva, interativa, né, avançando no conhecimento e na aprendizagem. Tá? E aí, dessa forma, identificamos aí a resolução das atividades, esses gestos, sinais, o debate, toda essa interação, né, onde traz aí os elementos da teoria da objetivação com o sentido de materializar o conhecimento, né, de forma colaborativa, os alunos têm essa atuação junto, tendo a plataforma GeoGebra como auxiliar na compreensão. Como considerações finais, a gente destaca alguns aspectos relevantes no que trata da relação de ensino-aprendizagem, relacionamos a prática docente, levando em consideração aí o que deve estar em cena, como a postura do professor que deve ser modificada, né, um novo paradigma, desenvolver o conteúdo de forma dinâmica e participativa com os estudantes, né, colocando aí um pouco da responsabilidade para os estudantes. E aí a gente observa que os estudantes mostram querer aprender, buscar essa relação até mesmo com o meio social e cultural deles, que é um desenvolvimento nessa pesquisa. E aí a gente traz algumas das nossas referências, né, o apêndice com as tarefas, tarefa 1 e atividade 1, né, e aí a tarefa 2, e aí a gente encerra nossa apresentação agradecendo a vocês, né, por terem nos acompanhado e agradecer por todos que estão participando do evento. Muito obrigado. Beleza, pessoal? Esse foi o segundo trabalho. Vamos para o terceiro trabalho, que o tema dele é Sistemas Lineares com o GeoGebra, professor Anderson Vantuí, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Vantuí, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Também sou aluno do doutorado do Cefet Minas. E nesse trabalho, a única coisa que eu quero apresentar para vocês é um sistema linear sendo resolvido no GeoGebra para a gente apresentar para os alunos a interpretação geométrica. Especialmente quando envolve três dimensões, não é? Porque fica um pouco mais complicado da gente fazer esses desenhos no quadro e às vezes os alunos não conseguem visualizar exatamente o que a gente quer mostrar para eles só com o desenho que a gente faz no plano, né? E o GeoGebra faz esse trabalho muito bem aqui quando a gente usa, né, a janela 3D do GeoGebra, né? A janela de visualização 3D aqui, ó. Então, o objetivo é mostrar justamente isso. Eu coloquei aqui a equação 1, né? E aqui abriu a janela de visualização 3D. Eu vou encurtar um pouco a janela 2D, para a gente ver que ele já desenhou o plano correspondente a essa equação 1, né? Isso foi usado para trabalhar com uma turma do 7º período do curso de licenciatura em matemática do Campus Salinas. E aí, essa construção aqui, né, é uma construção bem simples. É só digitar a equação igual eu fiz aqui e apertar Enter. E a gente vai ver aqui a equação do plano, a primeira equação do sistema que desenhou esse plano aqui, né? Agora eu vou inserir a segunda equação do sistema. Opa, deu uma tela azul aqui. Bom, pessoal, aí tá a segunda equação, já inseri aqui, ele já mostra o plano lá, ó. Então, dei Enter e aqui ele está mostrando os dois planos, o cinza e o azul, né? Se a gente quiser alterar a cor desses planos, é bem fácil também. Deu uma travadinha aqui, mas eu posso clicar aqui no plano, ó. Ele marcou o plano, eu venho aqui e troco a cor dele. Posso colocar, por exemplo, vermelho, né? Ele ficou num tom vermelho claro aqui, mas isso também é possível dar uma intensificada aqui, né? No tom de vermelho, ele fica um pouco mais vermelho, né? E aí agora eu tenho a interseção do vermelho com o azul aqui, né?
E aí, ótimo, fiz a interseção, já vi a interseção desses dois e agora eu vou colocar uma terceira equação, que é essa equação aqui, e apertar Enter. E aí, ele mostrou aqui, ó, os três planos. Esse plano aqui é o plano da base, né? O plano XY. Esse eixo azul é o eixo Z. E aqui, ó, exatamente aqui é a interseção dos três planos, né? Digitei aqui, pessoal, a interseção, né, dos três objetos, a equação 1, a equação 2 e a equação 3, ó, separado por vírgula, e aperta Enter. Aí ele está reclamando aqui que eu acho que vale só para objetos de 2 em 2, né? A gente pode fazer, uma forma de fazer isso é fazer a interseção de 2 em 2, né? E depois pedir a interseção das interseções. Então, por exemplo, aqui passo a EC 1 e EC 2 e tiro a EC 3, né? Tá dando uma travadinha aqui. EC 1, EC 2. Aí ele vai marcar a reta, né? Que foi a reta T. Agora eu vou fazer a interseção de novo. Vou fazer de EC 1 com EC 3, por exemplo. E aí deu outra reta, né? Se a gente apertar Enter, tá aí as duas. Né? E agora eu posso fazer, ó, porque elas vão interceptar justamente no ponto, né? Então eu posso fazer a interseção agora dos objetos T e G, que são as duas retas, ó. Interseção das retas. Ele está acertando aqui. Das retas T e G. E fecha aqui. Entrada inválida. Ah, a reta F aqui, ele digitou foi F. Aí, talvez foi isso. Ele está um pouquinho lento. Aí, agora ele fez lá, ó, a interseção, então, o ponto 1.33, meio e 1.17. Então, esse ponto de interseção é justamente a solução do sistema, que é essa bolinha aqui no meio, né? Eu posso ir lá e trocar a cor dela, colocar verde, por exemplo, para ficar mais notável, né? A bolinha aqui, ó, verde. Então, pessoal, é isso aí. É muito simples, né? É a construção disso e eu fazia essa construção anteriormente e depois encontrei um trabalho muito bom disso que mostra todos os tipos de sistema, né? Que é o sistema possível e determinado, possível e indeterminado e o sistema impossível, né? Em 2 e 3 dimensões. É do Matheus Eduardo Bocardo. Deixa eu colocar aqui de novo. Matheus Eduardo Bocardo, né? O título do trabalho é Sistemas Lineares. Aplicações e propostas de aula usando a metodologia de resolução de problemas e o software GeoGebra, né? Então esse é um bom trabalho. A gente vai ver ali embaixo, né, que ele tem tanto as definições de sistema aqui, né? Ele faz todas as definições direitinho e depois ele vem fazendo as propostas de atividade. É um trabalho que eu sugiro para vocês, né, que é muito bom e algumas coisas eu baseei nele para elaborar os trabalhos, então bem bacana aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma parte que ele está mostrando a interseção. O mais importante aqui é a representação geométrica, né? né? Bom, pessoal, então era isso, é um trabalho muito bacana, né? E na aula que eu ministrei, todos os alunos gostaram muito e todos avaliaram 100% a utilidade do software na parte de representação visual, né?
da representação geométrica do sistema. Então foi muito bom, né? E aí eu queria divulgar esse resultado, porque é um resultado muito interessante e importante, né? Para quem gostar de utilizar os softwares. Imagino que todo mundo que está no congresso gosta de GeoGebra, né? Então é interessante fazer isso, né? Com os alunos, se for possível fazer na escola. Um abraço a todos, um ótimo congresso. Muito obrigado à Universidade Federal Fluminense e à equipe da organização do evento, né? E até a próxima. Pessoal. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo, o quarto trabalho, também do professor Anderson Vantuí. O tema é o uso do software GeoGebra no ensino de limites, tá bom? Vamos assistir. Tudo bem? Eu sou o professor Anderson Vantuí, do Instituto Federal. Também sou aluno do doutorado do Cefet. E o objetivo desse trabalho é mostrar uma construção simples, né, que é a criação de pontos, uma reta aqui, e mostrar o que acontece quando a gente faz a função, né, a gente trabalha com a função calculando o limite quando o x tende para um determinado ponto dessa função, né, para um determinado valor dessa função. Então aqui a gente tem o ponto amarelo, o ponto verde e o ponto azul. E a função nossa aqui vai ser uma reta que é f de x igual a 2x mais 3. Né? Essa função, então, o gráfico dela está aqui. E aí a ideia aqui era mostrar para os alunos o que acontece quando a gente faz a tendência aqui para o ponto 2, para o x igual a 2. Né? Então foi habilitado o rastro dos pontos amarelo e azul aqui, né? E o ponto verde é justamente o ponto 2 e 7, que são pontos, né, dessa função. Também foi informado que esse ponto não precisa existir, ele pode ser um ponto que é aberto, né? A gente pode não ter o 2 no domínio da função, né? Que isso ocorre geralmente nas funções racionais lá, por exemplo, se fosse 2x mais 3 sobre um outro polinômio que tivesse o 2 como raiz, né? E aí, nesse caso, a gente ia ter uma indeterminação aqui. E aí, o que vai acontecer, né? No caso de uma função como essa? Uma função que o gráfico é uma reta, né? Assim, normalmente o limite vai ser existente. A não ser que essa reta fosse interrompida num ponto, desse um salto ou houvesse uma quebra, né? Que ela pulasse de um lugar para o outro. Mas não é o caso. E como às vezes é complicado para o aluno perceber isso quando a gente está fazendo no quadro, né? O dinamismo do GeoGebra ajuda muito. E aí a gente habilita o rastro e aí eu mostro aqui, ó, quando a gente tem o x aqui andando da esquerda para a direita, né? E a gente vai ver que nessa função também aqui a imagem vai andar de baixo para cima. Quando o x aproxima de 2 aqui, ó, reparem bem nessa reta. Eu estou andando aqui, ó. O x está vindo daqui e vai aproximar do 2. E o y, né, o f de x aqui, ele vai vindo do 5 aproximando do 7. E aí a gente vai vendo, ó, que quando o x tende a 2 pela esquerda, o f de x tende a 7 aqui de baixo para cima. Aí a mesma coisa eu vou fazer agora pela direita. Então, eu vou puxar o ponto daqui para baixo. E a gente vai agora ver que da direita para a esquerda, ó, o x está vindo aproximando do 2 também. E o f de x também aproxima de 7. E quando os limites, tanto pela esquerda, né, quanto pela direita, da função, quando o x tende para um determinado valor, nesse caso aqui o 2, né, e a imagem da função tende também para o mesmo valor
tanto quando o x tende a 2 aqui no caso, né, pela esquerda quanto pela direita, a gente vai notar que ela aproxima o f de x aqui, ele aproxima do mesmo valor que é o 7, mesmo que esse ponto aqui não existisse, né? E a gente vê que se a gente substituir o 2 aqui no lugar do x, vai dar 7 mesmo, né? Mas ainda que esse ponto não existisse, todos os dois estão aproximando do mesmo valor, que nesse caso é o 7. E esse dinamismo facilita muito a explicação para os alunos, né? Eles conseguem visualizar melhor. E aí, no caso dessa construção, foi feita a pergunta para os alunos, né? O que eles acharam, se isso ajuda a visualizar. E todos os alunos gostaram da construção e estimularam a continuar fazendo. Pode ser que essa construção exista, né, em algum lugar, porque é muito simples, né? Mas foi uma construção que eu fiz no momento sem consultar ninguém, só preparando minha aula mesmo. E os alunos gostaram e acharam interessante. Pediram também para ir para o laboratório. No dia eu não tinha feito a reserva, né, porque não estava disponível. Mas gravei uma videoaula e eles avaliaram pela videoaula e todos gostaram. Então, muito bacana. Eu espero que sirva para outros professores também. E o objetivo da aula era esse, né? Era usar o GeoGebra para facilitar o entendimento da ideia de limite. Também foram feitos outros trabalhos com limites laterais, mas eu não tinha feito ainda o questionário com os alunos, então por isso eu coloquei esse. Bom, pessoal, espero que tenham um bom congresso. Agradeço ao UF, né, a Universidade Federal Fluminense, e aos organizadores do terceiro Encontro Internacional de GeoGebra em Língua Portuguesa. E peço desculpa por algum eventual barulho, porque o vídeo está sendo gravado em casa. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Olá, Beleza, pessoal. Agora vamos para o último trabalho, o quinto, que é o Teorema do Valor Intermediário, da Celine Abreu, Maria João e da Begonha, professora Begonha, da UF, tá bom? venho por meio deste apresentar o meu trabalho sobre o uso do GeoGebra no ensino do Teorema do Valor Intermediário. Ele foi desenvolvido sob orientação da professora Maria João Rezende e Begonha Larcon Cotilhas. Bem, eu me chamo Celine Soares e sou monitora do projeto RedMate. Este projeto consiste no desenvolvimento de recursos educacionais digitais para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do discente em disciplinas do INE, Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense. O conteúdo é apresentado de uma maneira mais moderna e interativa, através de plataformas digitais e recursos computacionais. Aqui, apresento as impressões e os resultados de uma experiência de ensino do TVI, Teorema do Valor Intermediário, em uma aula de apoio com uso de aplicações interativas criadas com software livre GeoGebra. Observa a animação que está aqui na tela. À vista disso, foi observado se os alunos conseguiriam articular teoria e aplicação através de discussões e interação com o Applet. Mais especificamente, se seriam capazes de identificar as condições que permitem a aplicação do teorema, reconhecer casos comuns em que não são satisfeitas e refletir acerca dos exemplos trabalhados. Assim, desse modo, foram feitas avaliações por meio de discussão, participação em sala de aula e coleta de resultados dos alunos após a realização de suas primeiras provas, onde uma das questões era sobre a aplicação do teorema do valor intermediário. Vamos falar sobre o teorema do valor intermediário. O enunciado do teorema diz que se f é uma função contínua no intervalo AB, o gráfico da função é desenhado com um único traço unindo os pontos AF de A e BF de B. Vamos supor que f de A é menor do que f de B, como nessa figura. Considere então que qualquer reta horizontal que passe entre os pontos AF de A e BF de B, isto é, qualquer reta y igual a nzão, com nzão entre as imagens f de A e f de B. Esta reta deverá, obviamente, cortar o gráfico da função, pois, como f é contínua no intervalo, seu gráfico não pode saltar de um lado para o outro. Assim, existirá algum c pertencente a A e B,
tal que f de c é igual a n. Obviamente, o resultado continua valendo se f de A for maior do que f de B. A existência desse C, tal que f de c é igual a n, dada que a função seja contínua, é que garante o teorema do valor intermediário que enunciaremos a seguir. Suponha que f seja contínuo em intervalo fechado AB e seja n um número qualquer entre f de A e f de B. Então existe C pertencente a AB, tal que f de c é igual a nzão. Uma conclusão natural deste resultado é que com x variando no intervalo AB, uma função contínua assume todos os valores entre f de A e f de B. Uma consequência importante desse teorema é permitir localizar intervalos onde temos a garantia da existência de raízes de equações. É muito comum que os alunos, em sua maioria, busquem repetir o enunciado, mas não tragam consigo o entendimento dele. Vocês podem perceber que eu coloquei o texto borrado, para representar os alunos que leem e não assimilam o que leu. Nesse contexto, a proposta do uso de uma ferramenta digital dinâmica surge naturalmente para encurtar o tempo de aula expositiva e aumentar a experimentação dos alunos sobre os conceitos estudados. Metodologia. O teorema do valor intermediário já tinha sido apresentado aos alunos em sala de aula e por isso optamos por apresentar uma aula seguindo uma metodologia mais prática e menos expositiva, com auxílio do software GeoGebra. Apresentamos as condições de aplicação do teorema e em seguida passamos para exemplos e exercícios práticos, dando oportunidade e tempo para os alunos pensarem sobre as questões e apresentarem seus raciocínios para chegarem às soluções. Para a avaliação do conteúdo ensinado, incluímos uma questão de aplicação do teorema do valor intermediário na prova de avaliação individual, realizada na semana seguinte à aula prática. Mas como o Applet foi usado em aula? Bem, ainda que simples, o TVI exige atenção aos seus pressupostos para que seja válido na sua aplicação. Uma condição pouco compreendida pelos alunos, no geral, é a continuidade da função em um dado intervalo. Esse conceito é fundamental no cálculo e, quando trabalhado além da notação algébrica, considerando a visualização de diferentes exemplos e discussões levantadas pelo professor, é capaz de potencializar o aprendizado do aluno que se vê capaz de questionar, comparar e construir seu entendimento diante desse processo. Mas como isso funciona no Applet? Aqui nós temos um conjunto de funções selecionáveis e diferentes para que o aluno possa ter um entendimento de diversas aplicações. A primeira função seria uma reta, a segunda a derivada do arco tangente, a terceira uma parábola, a quarta seria uma função oscilante e crescente, a quinta uma função definida por partes e a sexta uma função polinomial de grau 3. Na interface, podemos perceber que é possível serem alterados os parâmetros A e B, também o C, que dá o nosso nzão, f de c igual a nzão, e todos eles podem ser alterados tanto no próprio ponto, quanto no controle deslizante disponível na interface. A princípio, vamos considerar f de A menor do que f de B, mas tanto faz para o Applet, veremos mais à frente. Também podemos notar que há um texto disponível na interface em que pode ser confirmado para o usuário se o teorema é válido ou não válido. Vamos para o segundo exemplo, um pouco mais complexo. A primeira coisa que eu pergunto é, essa função é contínua? Em qual intervalo ela é contínua? Nzão está entre f de A e f de B? Aqui eu pude perceber que a maior parte dos alunos teve uma confusão grande ao perceber que nesse trecho da função não é possível garantir o teorema do valor intermediário. Eles perguntaram, mas por que esse está em verde? E aí foi possível destacar que para que o teorema tivesse a validade, fosse aplicável, Nzão deveria estar entre f de A e f de B. Outra função trabalhada foi uma função com descontinuidade. Aqui não caberia a mim mostrar somente que existe um intervalo A e B, f de A, f de B, mas também uma descontinuidade nesse intervalo escolhido. Então eu pude destacar a necessidade de atenção ao intervalo escolhido e também fazer com que eles observassem que a função, ainda que pudesse ter uma descontinuidade, deve ser considerada num determinado intervalo. Se determinado intervalo essa função for contínua,
o teorema do valor intermediário garante que a equação tem pelo menos uma solução. Eu pude perceber dificuldade no conceito de continuidade, principalmente em relação aos aspectos envolvidos da definição, como a função está definida, o limite existe, a função e o limite coincidem. Apesar de revisitar os aspectos várias vezes, parecia estar claro que para desenhar uma função contínua era necessário não tirar o lápis do papel. Ainda teve o caso de alguns alunos buscarem reconhecer um padrão durante a interação com o applet, quando se questionava sobre a função ser contínua ou não, mas não se concentravam na definição em si, sabe? Muitas vezes ouvia contínua porque o intervalo é fechado. No entanto, ao me propor a desenhar simultaneamente com a explicação do teorema, eu pude perceber a construção de um entendimento visual que gerou questionamentos durante a interação com o applet. Onde estão os limites do intervalo? Tem que ser fechado? E se a função fosse diferente? Escutei bastante. O que me permitiu não só revisitar e reforçar os conceitos trabalhados em aula, como também aumentar o meu alcance, esclarecendo outras dificuldades, como reconhecimento de funções elementares, restrição de intervalos e manipulações algébricas, além de composição de funções também. Como forma de avaliação do desempenho dos alunos, foi utilizado como parâmetro o tempo de permanência na aula de monitoria e a nota do aluno na questão do teorema do valor intermediário de sua prova. Foi interessante notar que a maioria dos alunos que participou da aula teve um desempenho entre bom e excelente nas questões sobre TVI apresentada na prova escrita. Como a aula não era obrigatória, os alunos que escolheram participar eram alunos interessados em aprender e melhorar seu conhecimento no tema, mas mesmo os que tinham mais dificuldade acabaram por ter um melhor desempenho na realização da prova. Por fim, agradeço e encerro esta apresentação. Bom, pessoal, apresentamos aí os 5 trabalhos. Então, esse tempo que nos resta, eu vou pedir que vocês ou façam a pergunta abrindo o seu microfone, ou coloquem no chat, para que eu e a Melissa possamos ler, e aí os autores presentes possam responder, tá bom? Então, está aberto o debate aí da nossa sala de número 2. Alguém quer começar com a primeira pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta e um comentário. Vou abrir aqui o vídeo, se atrapalhar, eu retiro. Eu sou Josinalva, apresentei o 2º trabalho junto com a autoria do professor Ricardo. Uma coisa muito interessante é que a dinâmica do GeoGebra nos permite ver, em tempo hábil, as propriedades, os dados das demonstrações dos resultados matemáticos, né? Principalmente dos resultados matemáticos. O último trabalho, por exemplo, onde estava se abordando o teorema do valor intermediário, então se via as propriedades, as condições necessárias, as funções, os intervalos, etc., para que a propriedade, o teorema se verificasse. Então, é importante porque a pessoa vê ao mesmo tempo. Agora, num tempo mais atrás, essa é a pergunta, eu gostaria de saber se alguém viveu esse tempo, né? Eu estudei desenho, e o curso e as aulas de desenho, segundo os professores de desenhos e os alunos, permitiam uma visualização dos conteúdos da matemática, principalmente do cálculo. E os trabalhos de geometria dinâmica, as plataformas, os programas, estão permitindo essa visualização de modo muito mais rápido, né? Só que o aluno não desenha. Aí eu gostaria de saber de algum colega que viveu esses 2 momentos com relação à aprendizagem e à compreensão de conteúdos com uma geometria dinâmica em relação à construção com material de desenho. Do ponto de vista da aprendizagem mental, quais seriam as diferenças, o que seria melhor, né? Mas eu reconheço que a geometria dinâmica agilizou bastante, otimizou muito a discussão do conteúdo, né? Então, é uma coisa maravilhosa, de fato. Obrigada. De nada, Josinalva. Alguém quer responder a Josinalva?
Eu posso comentar. Diga, pode falar, Anderson. Tudo bem, Rogério? Tudo bom? Eu demorei um pouquinho, rapaz, porque minha câmera estava dando trabalho, o microfone também. Mas sobre a pergunta da Josinalva, é engraçado. Essa colocação me lembrou um fato interessante aqui. Quando eu trabalhava no curso de licenciatura em matemática, né, eu mudei de campus recentemente e não estou mais no curso, mas ainda oriento trabalhos lá e tal. Então ainda tem muito contato com o pessoal. Teve justamente uma questão desse jeito, porque a gente tinha um professor que trabalhava com GeoGebra e outro que trabalhava com as ferramentas de construção, né? Compasso, régua e tal. Alguns alunos preferiam o GeoGebra e alguns preferiam trabalhar com as ferramentas. Inclusive, alguns compraram as ferramentas de construção porque eles achavam que fazendo com a ferramenta, né, era mais interessante para uma disciplina que na época é desenho geométrico. Não sei se é a disciplina que você está se referindo mesmo. É essa mesmo? Aí foi interessante a colocação do pessoal, sabe? E eu fui parar para pensar, eu falei, bom, é importante. Como são licenciandos, é interessante que eles saibam usar compasso, régua, tudo, né? E isso também dá uma noção de construção. Mas acontece que um professor trabalhando certinho com GeoGebra, eu acho que dá para crer do mesmo jeito. Então, assim, como eles vão trabalhar com alunos, de repente, trabalhar as duas formas é interessante. Eles podem fazer no papel, né, com as ferramentas, e depois usar o GeoGebra, porque os alunos gostam muito do GeoGebra, muito mesmo. E o desenho, de qualquer maneira, vai sair muito mais perfeito do que a gente, porque nem todo mundo tem dinheiro, por exemplo, para comprar um compasso de desenhista mesmo, né? A gente, especialmente se forem professores do município e do estado, que muitas vezes recebem menos, tem muita despesa, né? É difícil, a gente vê muitos casos que tem professores que não podem comprar ferramentas tão caras. Então, software é uma ótima alternativa. Como a pergunta não foi para os alunos, né? Isso aí foi só um relato de experiência que eu tive com um colega que antes que dava aula de desenho na época. A pergunta foi para a gente, né? No meu caso, quando eu fiz, era ali no compasso mesmo e régua e tal. Era punk. Porque a galera não tinha dó, não. E tinha hora que a gente fazia uma construção. O professor que corrigia, muitas vezes corrigia colocando o gabarito dele em cima. Deu errado, deu errado. Então, às vezes, ali, por um problema na ferramenta, você perde uma nota de uma questão quase inteira, uma questão que não estava errada porque o passo a passo estava descrito, sabe? E quando veio o GeoGebra, eu achei muito bacana, porque você faz a mesma construção, aprende também, e o dinamismo do GeoGebra é que me deixa assim, empolgadão, sabe? Ele é muito dinâmico mesmo. Isso que você estava falando aí é justamente o que eu penso. Tudo que a gente não visualiza com os teoremas, demonstrações, por exemplo, meus alunos resolvem os sistemas lineares. Eu dou a técnica que eles resolvem. Mas eles não conseguem visualizar o que é o plano paralelo. Por que um sistema que tem duas equações, por exemplo, lá, que tem os planos paralelos e o outro cortando, é impossível? Sabe? Então, quando a gente mostra isso, e eles pegam e fazem principalmente, o negócio vai para outro nível. Eles começam a entender e ficam empolgadão. Então, nesse caso, eu acho que na minha época fez falta. Se tivesse tido isso, mesmo na disciplina de desenho, né, que a gente ainda faz assim na mão, que a gente fazia na mão, né? E que eu acho até importante, é a disciplina que talvez eu acho mais importante da gente ter um pouco de trabalho com as ferramentas, mas se tivesse tido um software, eu confesso que teria sido de grande ajuda. Não sei se é porque eu gosto muito de trabalho com software, mas eu acho que teria sim. Mas era isso aí, galera. O software ele realmente ele ajuda muito. Eu peguei uma disciplina de construções geométricas, que para conferir realmente o professor colocava um papel até mais fino com o gabarito. Aí eu estava certo ou estava errado. E tem um outro lado da história, né? Tem professores, colegas de trabalho muito bons, mas quando os desenhos, as construções eram mais bem elaboradas, tinha um pouco de dificuldade pela questão do desenho, né? E o GeoGebra vem aí para poder facilitar, né? Mais ainda.
ajudando esse professor com mais ferramentas, né? Fazendo um parênteses aqui para o Anderson, né? Ele disse que trabalha muito com software, né? Eu conheço os trabalhos dele desde o primeiro encontro, né? Nós estamos no terceiro. Então, ele realmente trabalha mesmo com essa parte, até de jogos. Se não me engano, no primeiro encontro, ele veio com um colega de trabalho, eu não me lembro o nome agora, com um jogo de movimento, né? Não sei se era carrinho, enfim. Explora mesmo a questão do GeoGebra, né? É muito bacana essa coisa, né? De você caminhar por conta própria, porque não tem um livro de GeoGebra, né? Uma aula específica, né? O material é o que a gente vai colhendo por experiência na internet, em encontros de GeoGebra como esse, em simpósios, enfim. Então é muito legal essa iniciativa de mudar, né? De fazer coisas diferentes dentro da sala de aula, seja qual for o segmento. Fundamental, médio e superior. E tem trabalhos muito bacanas de ensino fundamental, já presenciei alguns, inclusive usando o GeoGebra Classroom, que é uma ferramenta que o pessoal está usando bastante ultimamente, justamente para fazer salas de aula online, né? E avaliações também. Obrigado aí pela pergunta e pela resposta, né? Tem mais alguém que queira compartilhar? Eu sei que tem uma pergunta aqui da professora Begonha, né? Acho que é uma experiência, né? Eu vou ler aqui. No meu caso, tinha muitas dificuldades para desenhar. O GeoGebra me ajudou a trabalhar a visualização 3D e, inclusive, melhorar a minha qualidade de ensino. Foi o que a gente conversou aqui, né? E a professora Begonha enfatizou, né? Bacana essa troca de experiências. Mais alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma outra pergunta? Mais um comentário só, é que os alunos resolviam problemas, às vezes eles estavam tentando resolver prova para ver o que eles aprenderam, e eles pegavam a solução analítica, fazendo as contas, depois eles iam para o software verificar, e constatavam que aquilo dali estava certo, só que eles eram muito rápido, então isso ajudava bastante, né, a ver as coisas, a aprender as coisas. Eu gostaria também de aproveitar a minha área de pesquisa básica principal, a mais forte, é jogos matemáticos, tanto jogos concretos como jogos no computador. E, recentemente, os jogos estão sendo levados para plataformas virtuais e sendo trabalhados, né? Então, eu botei aqui no chat que queria contactar depois o professor Anderson Nobre para ver esse trabalho dele com jogos, no GeoGebra, né? Que é isso que eu pretendo pesquisar bem intensamente nos próximos meses, ok? Obrigada. Beleza. Nós é que agradecemos. Mais alguma outra pergunta, pessoal, sobre algum outro trabalho? Aí eu vou só comentar, tranquilo, a gente pode comentar, qualquer coisa você pode pegar meu e-mail na lista ou pega seu e-mail. Rogério, falar nisso, cara, eu sempre eu tinha te reconhecido e ia comentar com você que eu sempre caio em sua sala, né? Sim. Então é muito bacana, cara, é um prazer revê-lo. Muito Prazer bom. todo meu, Anderson, valeu. Valeu. Eu tenho uma observação aqui sobre o trabalho da professora Begonha, né? É o Red Match, não é isso? Eu vi o iniciozinho, né, desse projeto, bem bacana. Aí, uma questão que me ocorreu, né? Realmente foi avaliado na questão da monitoria, questão de prova. E aí eu falei ainda há pouco sobre o GeoGebra Classroom. O pessoal que trabalha, né, que está trabalhando nesse projeto, junto com a professora Begonha, pensou em colocar algumas atividades avaliativas ou não dentro de uma sala de aula virtual, usando o GeoGebra Classroom, explorando essas atividades, por exemplo, o próprio teorema do valor intermediário, colocando uma questão valendo ponto, enfim, com gabarito, né, ou uma avaliação simultânea, né, porque no GeoGebra Classroom você consegue visualizar em tempo real o que o seu aluno está fazendo, né, dentro da sala de aula virtual. Então, eu tô curioso, assim, sobre esse trabalho, que é muito bom, né, desde já eu quero parabenizar a professora Begonha. Se foi pensado coisas nesse sentido, né, ou é um próximo passo desse projeto. Porque eu sei que tem muito projeto dentro do trabalho, dentro desse projeto da professora Begonha. Pode falar, professora.
Sim, assim, vou agradecer, assim, bom trabalho, Celine, e a Maria João. E eu sou a coordenadora do projeto, na verdade, essa parte de teorema do valor intermediário foi trabalhado com a Maria João, que é a orientadora. E eu só dou ideias e dicas, né? Não pensar, porque eles estão trabalhando agora numa plataforma, estamos alimentando e tudo mais. A outra plataforma que eu atuo mais, né? Que eu tô devendo, devi, mas não deu tempo para mandar o vídeo. Aí eu fiz com os alunos de cálculo 2B uma atividade de parametrização de superfícies e de curvas. Eles tinham que simular objetos reais com o GeoGebra 3D. Sensacional. Aí eles, cada um teve Titanic, teve... sei lá, o Pão de Açúcar, teve bondinho, teve um monte de coisas. Aí eu bolei num GeoGebra Classroom e cada um conseguiu mexer nos apples dos outros, comentar e fizemos a mesma festinha. Aí eles também votaram a construção melhor e aí fizemos um pódio e tudo mais, né? Só que assim, infelizmente não deu tempo para gravar o vídeo. Ih, desculpa, essa daí eu tô devendo, essa daí eu tô devendo mesmo. Vai É ficar para a muita quarta coisa, né? edição. Pois é, porque esse aqui é bem interessante, porque aí a gente trabalhou muita coisa aí, né? Mas foi com outro monitor, na verdade. E aí não deu tempo para gravar o vídeo. Desculpa. Mas sim, estamos sempre usando o GeoGebra dia e noite, né? Para tudo. Eu sou fã número 1 e cada vez estou inventando mais coisas, porque a pouco que você tem um pouquinho de criatividade, a parada boa, né? Sim, sim. Que ontem eu descobri como colocar som, aí fazer animação e aí sai e reproduz uma música, sabe? Um efeito de som, né? O clicar no botão para animação, né? Aí eu estou trabalhando isso com os alunos também. Essa parte de mais, sei lá, aprendendo e fazendo, né? Mas juro que no próximo encontro eu vou começar a fazer as coisas desde já, né? Tudo bem, estaremos aqui para poder... Pois é, tô devendo já muita coisa. A Maria João levantou a mão, você quer falar, Maria? Boa tarde, então, era para responder à questão, porque de facto na disciplina que nós estamos a utilizar esse material do TVI é em cálculo 1 e nós estamos a usar a plataforma Moodle e não o Google Classroom. Então, nós estamos a tentar assim fazer mais coisas do GeoGebra no Moodle, mas por exemplo, bom, se alguém souber eu agradeço, assim que me digam como é, mas nós já conseguimos incluir applets, por exemplo, na introdução dos materiais, então os alunos conseguem utilizar applets do GeoGebra diretamente no Moodle, mas quando é, por exemplo, na questão de avaliações, nós ainda não conseguimos descobrir, de facto, uma solução que o Humberto Bortolossi nos tinha passado, assim, funciona bem para as introduções, mas eu acho que para as questões, para questionários, e assim não funciona, então, por isso ainda não no nosso banco de questões que usamos em cálculo 1, ainda não usamos applets do GeoGebra, só nas introduções, etc. Mas, bom, vamos tentar. Isso aí. Obrigado, professora Maria. Mais alguém tem alguma outra pergunta sobre algum outro trabalho? Tem o trabalho sobre artefatos, né, da teoria, da objetivação. Eu vi no vídeo que realmente tem uma consistência teórica muito boa de funções polinomiais. Vocês criaram algum applet, alguma tarefa ou alguma avaliação nesse sentido? É o Ricardo e Josinalva, né? Poderiam falar um pouco mais, né, sobre a parte de GeoGebra mesmo, né? Sim, esse trabalho foi um recorte da tese de doutorado de Ricardo, do professor Ricardo, do qual eu fui uma espécie de co-orientadora, né? Então, no trabalho, ele passou as tarefas e
ele registrou muita coisa por escrito. Então, a tarefa foi resolvida no GeoGebra, com os recursos que tinham ligados à função, mas, de fato, ele não focou muito em utilizar outras ferramentas, né? Então, passou aquela tarefa que tinha no final da apresentação, e eu posso mandar para vocês, inclusive, o PowerPoint que eu montei, e depois ele pegou as respostas, porque a teoria da objetivação, ela se baseia muito nesse diálogo entre professores e alunos, e onde o aluno expressa muito o que ele pensa, o conhecimento dele, né? Uma espécie de partilha com o professor. E é na análise do discurso que se vai verificando o que o aluno aprendeu dos conceitos e tudo mais. Então, ele foi focado mais vou dizer assim, no discurso dos alunos na realização das tarefas, mas não teve outras ferramentas, embora, principalmente Ricardo, no GeoGebra, ele utilize muito. Ele era presidente do Instituto GeoGebra do Rio Grande do Norte, que ficava na UFERJ. Aí, recentemente, Ricardo se transferiu para a Universidade Federal de Pernambuco, de onde nós somos, e eu era da UPE, passei no concurso recentemente para o mesmo campus de Ricardo. Nós, inclusive, estamos tentando montar um Instituto GeoGebra lá. A gente viu um espaço, está querendo capturar, né? Porque é um espaço maravilhoso. Estou fazendo o projeto de solicitação desse espaço para criar um Instituto GeoGebra em Pernambuco. E de lá de Rio Grande do Norte, um professor se interessou em ficar à frente e ficou, né, com o Instituto lá. Então, seria, se ainda está no 6º, seria o 7º, né? Vai ser o 7º. O 7º Instituto GeoGebra. Muito legal. Obrigado pela sua resposta. Obrigada. Ficou faltando alguma observação, alguma pergunta sobre o trabalho do professor Andrés Rosso, né? Eu vi as animações, né, com EDO. Tem mais trabalhos a respeito de outros temas ou dentro de EDO mesmo? Outras experiências que você queira compartilhar com a gente, professor Andrés? Ô, Rogério. Boa tarde. Oi, diga. Boa tarde. Não, nada, eu agradeço, né, de novo a Universidade Federal Fluminense pela oportunidade de participar no evento. Sim, bastante coisa, né, fica pendente, porque até eu tinha querido mostrar outras coisas, mas realmente esses 10 minutos são poucos, né, quem grava sabe que é bem pouco. E esse trabalho, né, que foi condensado nesse vídeo, versou sobretudo de um trabalho de TCC que orientei, né, faz 1 ano e meio, de um aluno que saiu aqui da Universidade Federal do Maranhão, no Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, e atualmente está fazendo o mestrado em Matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá certo? Está lá o Carlos Juarez. Eu até não devia ter mencionado ele no trabalho, mas acabei esquecendo. A introdução das funções elípticas de Weierstrass, que em particular lá apareceu aquela 6 sobre x², que podemos falar que um tipo particular dessa função, com 2 parâmetros degenerados, digamos assim, um caso degenerado, daria também para colocar, não é? Então, eventualmente, num próximo evento, seria também tratado essa parte. Mas sim, tem muita coisa a falar. E o programa GeoGebra, sem dúvida alguma, tem permitido bastante, tem facilitado, né, bastante a vida para nós como professores, quanto para os alunos também, ainda mais na situação de pandemia que todos nós passamos no Brasil, né? Eu fui me debruçar, de fato, no programa GeoGebra justamente nos 5 semestres que a UFMA passou nesse período virtual. Então, achei fantástico também. Mas, sim, tem muita coisa a ser dita ainda, né? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade a todos vocês, a organização, viu? Muito obrigado, professora Ascensão, né? Senhora. Obrigado, Andrés. É um prazer te receber aqui. Mas tem alguma outra pergunta? O Anderson queria falar, né? Pode falar, Anderson. Eu ia só aproveitar que você estava falando com o Andrés e perguntar para ele também, rapaz, junto com você, que a construção ficou interessante daquele jeito. Eu também trabalho com a EDO, e aí, como ele falou que tem o trabalho, né, eu ia perguntar para ele se ele podia disponibilizar a construção, mas como ele disse que tem o trabalho, depois se ele puder mandar o link, ou se ele permitir que eu entre em contato com ele por e-mail,
Aí eu pego o e-mail aqui no chat e mando para ele. Aqui Beleza, está, perfeito. vou deixar aqui mesmo o meu e-mail, né? Para que os professores que queiram, né, tratar, teria o maior prazer de falar sobre essa questão. Porque é muita coisa ainda a falar, realmente muita coisa. Daria para gravar um vídeo de 1 hora, né? Ou mais. É verdade. Bom, E obrigado eu aí. reconheço, como eu disse, né, esse período de pandemia, embora foi uma questão conjuntural que o país vivenciou, por outro lado, tem permitido esse ganho, né? Como é o meu caso e de vários colegas meus aqui na UF, na São Luís, de conhecer mais esse programa, né? O GeoGebra, né? Ajudou bastante. Então, Bastante. só nessa sala a gente já tem elementos para um quarto evento, né? No ano que vem. Isso, Vamos ver isso. a quantidade de trabalho. Falar com a comissão organizadora. Você estava comentando aí, rapaz, todo ano, esse ano eu estava apertadão, eu tinha deixado os trabalhos mais ou menos prontos, né? Aí eu vi que a Natasha tinha escrito no grupo do WhatsApp, putz, já vai começar o evento e eu aqui de bobeira, aí eu tive que fazer o trabalho rapidão, por isso que eu não coloquei os slides na apresentação. Mas eu também vou fazer com mais calma esse ano, porque desde o primeiro eu realmente participo, desde o primeiro encontro, porque eu acho muito bacana, cara, é show de bola esse encontro do GeoGebra, e eu ainda não sei como que vocês conseguem transformar ele num evento internacional, porque dá um trabalho danado, né? Então é muito bacana, a gente não pode deixar de participar, não. E a organização está de parabéns, é um evento, assim, ele não é cansativo, né? As atividades são bacanas, muito bom mesmo. E só tem celebridade no assunto sempre, né? Eu É estou uma vendo grande aqui, troca de conhecimento. Nossa. desculpa, a professora Celine perguntou, né, sobre o interesse dos alunos, acredito, de interagir com a ferramenta. Bastante interesse, de fato, deles, né? Não apenas na questão da aula, digamos assim, de equações diferenciais, seja ordinárias ou parciais, ou então questão do cálculo, né, integral, ou várias variáveis, como também no desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, né? Isso em ambas as coisas. E o menino, que eu esqueci de citar, o Carlos Juarez, ficou bastante empolgado. Ele está lá também querendo até submeter, acho que na revista paulista de matemática, né, como que é a revista, acho que virtual, né? Não me lembro, eletrônica, acho que é. Umas continhas interessantes que nós fizemos, também baseadas no GeoGebra, né? Então, sim, a professora respondendo o que a professora Celine perguntou para ele. Valeu, obrigado, Luiz. Alguém mais tem alguma observação, alguma coisa? Temos 10 minutos, passa muito rápido. Eu tenho um pedido ao professor Rogério Almeida. Se for possível, hoje nós não podemos nos reunir na frente da sala para bater foto, porque o evento é virtual, né? Mas se fosse possível, a gente fazer um print da tela do computador da gente, onde as pessoas abririam os vídeos, aí a gente podia ter uma recordação dessa comunicação, dessa sessão. É possível? Sim, vamos fazer isso agora, pessoal? Todo mundo? Vamos abrir nossas Aí a câmeras gente aí. faz o print. Chegaram Melissa, 1, você 2, pode fazer 3, o print para a 4, gente? 5. Posso? Está faltando 4 pessoas Posso só. sim, pode deixar. Falta 1, 2, 3. Falta só uma, que é um L. Tem um L. Todo mundo bonitão e bonitona. Todo mundo sorrindo. Rogério, 1, você 2, pode fazer aí também? 3. O que para mim não está aparecendo? Eu também mando para o e-mail, ok? Vamos lá. Todo mundo sorrindo, lindão. Ok. Eu fiz o print. Beleza. Obrigada. Agora eu vou aqui salvar. Beleza, tá Eu salvo vou mandar aqui. no e-mail da organização, ok? Chega para todo mundo o que eu fiz. Beleza, obrigado. Então, pessoal, acho que Obrigada ficamos também. por aqui. Alguém tem mais alguma consideração? Melissa, você quer fazer alguma pergunta para alguém? Quer fazer alguma consideração final?
Não, agradeço, já sanaram as minhas dúvidas com as perguntas que fizeram. Beleza. Agradecer a Melissa aí, que nos ajudou nessa sala e também está no evento, né, por trás, fazendo essas coisas acontecerem também, contribuindo. Obrigado, Melissa. Obrigado a todos vocês pela participação. E vamos tentar o 4º evento, né, ano que vem. Vamos lá. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Rogério Ribeiro. Parabéns a você, Melissa, a organização, os colegas que apresentaram. Obrigado, pessoal, por compartilhar. Um abração para todo mundo. Valeu. Obrigada. Sucesso aí para todos vocês, para todos nós. Também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal.